O Sr. Primeiro-Ministro compreenderá que nesta bancada aplaudimos todos os gestos de transparência. Mas parece um pouco inusitado que seja um Ministro dos Negócios Estrangeiros a propor uma revisão constitucional com um conteúdo tão ideologicamente marcado. Porque a ideia do saldo orçamental zero é a perseguição à política orçamental e, portanto, a proibição da intervenção anticíclica, anticrise do Estado, como, aliás, o Sr. Primeiro-Ministro acabou de dizer. E registámos que o Sr. Primeiro-Ministro corrigiu essa posição, marcando a sua. Registámos também que o próprio Ministro em causa lhe respondeu e voltou a insistir. Quando surge este documento, que é apresentado pelo Secretário de Estado do Ministério das Finanças e apresentado por ele, defendido por ele, não nos vai dizer que é uma mera informação. Mas registamos, cada vez que no Governo aparece alguém a propor esta regra orçamental, de 15 em 15 dias, cá teremos o Primeiro-Ministro a dizer que não. Ora, há boas razões para dizer que não. E eu quero sublinhar uma, que aliás tem que ver com a declaração de ontem do Presidente da República, que nos diz que o Estado não deve exorbitar na economia nem ser impulsionador direto da intervenção económica. Ora, percebemos bem que as vozes que no Governo defendem o impedimento de uma política orçamental contra a crise estão tanto em sintonia com esta ideia de que não deve haver intervenção pública no mesmo momento em que não há investimento privado. E eu quero, por isso, deixar uma palavra clara, que do ponto de vista do Bloco de Esquerda é indispensável que haja uma política que contrarie este grande consenso que levou à redução dos salários ou ao aumento dos impostos e em que o Presidente da República, como o Governo, estiveram de acordo contra a economia do país. Diz-nos, aliás, Sr. Primeiro-Ministro, que teremos um grande crescimento este ano. Sr. Primeiro-Ministro, nós queremos grande crescimento, queremos melhores exportações e queremos mais investimento público e privado. Mas o que registamos é que, com a sua conta, no dia 31 de dezembro de 2010, estaremos a chegar ao dia 1 de janeiro de 2005. 5 anos perdidos na economia portuguesa. E é por isso mesmo que é tão grave que, nas vésperas do Governo retirar os apoios ao subsídio de desemprego e fazer de Portugal o país que exige mais aos desempregados para poderem chegar ao subsídio de desemprego, se possa constatar que neste ano de crise há mais 600 milionários em Portugal. Mais 2 por cada dia, mais 600 milionários quando atingimos os 700 mil desempregados. A economia está a falhar, Sr. Primeiro-Ministro. As palavras do Presidente arrastam-nos para a crise, como a política da austeridade nos arrasta para a crise. Nada, a posição do Governo é clara, nós defendemos uma política orçamental com liberdade e os documentos a que estamos vinculados já são suficientes para orientar a política orçamental do Governo. Depois, Sr. Deputado, eu não disse que nós teremos crescimento, eu disse que nós tivemos crescimento. Nestes 4 meses, de janeiro a abril, no primeiro trimestre o segundo melhor crescimento da Europa, coisa que parece que veio surpreender muita da oposição, aliás, surpreendeu muitos dos analistas, porque todos me criticavam quando eu em abril e maio salientava os aspectos e os indicadores mais positivos da evolução económica e, afinal de contas, o primeiro trimestre foi um dos melhores trimestres em termos de crescimento que tivemos nos últimos anos, nos últimos 5 anos. Só tivemos, aliás, um trimestre melhor do que este em termos de crescimento da nossa economia. Por outro lado, Sr. Deputado, também a execução orçamental é muito positiva de janeiro a maio. É por isso que nestas duas frentes, no momento em que enfrentamos tantas incertezas, tantas dificuldades, é muito importante que os portugueses saibam que as coisas nestes meses correram bem. Correram bem do lado da economia e correram bem do lado do orçamento. Ao contrário das vozes de catástrofe iminente que todos os dias vinham nos jornais e todos os dias pareciam confundir, aliás, a realidade com os seus desejos que pré-anunciavam
catástrofes económicas iminentes. Presidente, o Sr. Primeiro-Ministro sabe bem como aplaudimos a sua vontade de convívio com opiniões diferentes, pelo menos dentro do Governo. O que é certo é que normalmente não convive tão bem com elas quando elas se exprimem na opinião pública, ou aqui, exatamente, está a apontar bem, quando elas se exprimem aqui, exatamente. Mas o convívio e a divergência política é o que faz o esclarecimento de alternativas. E por isso deixemos muito claro, não sacuda a água do capote, Sr. Primeiro-Ministro. Não sacuda a água do capote. É que o documento que aqui foi apresentado não é um documento anónimo de um grupo de trabalho. Foi apresentado pelo Secretário de Estado, defendido pelo Secretário de Estado, argumentado pelo Secretário de Estado. É um texto da responsabilidade assumida pelo Secretário de Estado. É claro que o Sr. Primeiro-Ministro utiliza agora, quando nos dizia que tenho um rumo. Afinal, o rumo é mudar todos os 15 dias e estar sempre a correr atrás do Governo para corrigir aquilo que ideologicamente os seus ministros vão fazendo. Mas eu não deixo de lhe responder, Sr. Primeiro-Ministro, esta sua intervenção. As coisas correram bem. As coisas estão a correr bem. É claro que o Sr. Primeiro-Ministro pode medir a economia de muitas formas. E há muitos critérios para o fazer. Mas o critério mais sensível é pôr as pessoas à frente dos números. Espero que se lembre disso. No mês passado, Sr. Primeiro-Ministro, o desemprego estava 15% acima do desemprego do ano anterior. E aconteceu no mês passado algo espantoso que o Governo nunca explicou, que aliás se recusa terminantemente a explicar. É que o número de inscritos nos centros de emprego foi abatido em 50.782 pessoas. Nunca tinha acontecido um número tão elevado. E quando no Conselho de Administração do IFP se pergunta ao Governo, mas o que é que aconteceu? 50.782 pessoas emigraram, desapareceram, fugiram num OVNI. O que é que lhes aconteceu? O Governo não responde. Não responde. E, Sr. Primeiro-Ministro, economia do medo é isso. O medo que as pessoas têm justificação para ter é saber do risco do desemprego, do aumento da precariedade. É claro que o Governo, ou aliás o Partido Socialista, tem grandes soluções para isto. Apresentou há pouco tempo uma. Então não estamos no ano do centenário da República. Anule-se o feriado do 5 de outubro. É uma solução fácil para quem acha que promove competitividade com um ataque à história e com uma redução da história desse ponto de vista. E o Governo toma as dores por si. Daqui a uma semana, Sr. Primeiro-Ministro, o senhor vai retirar os apoios anticrise que tinham sido dados excepcionalmente no subsídio de desemprego, apesar de continuar a aumentar o desemprego. Excepcionalmente, continua a exceção, continua a crise excepcionalmente grave. E por isso qual é a solução do Governo? Apaguem-se desempregados da estatística do desemprego. Se não se resolve o emprego, se não se reduz a precariedade, até aos casais desempregados que tinham um pequeno apoio aprovado há 2 meses, o Governo decidiu retirar esse apoio. E a crise, porventura, ela diminuiu, conclui, Sr. Presidente, para quem vive a situação do desemprego como nunca até agora. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, a divergência aqui é sempre a mesma. É uma divergência de responsabilidade, de intervenção, de orientação da economia e não de criar estes consensos para a política que na austeridade reduz os salários, aumenta os impostos e, portanto, nos traz sempre à continuação da crise, que é a única promessa sólida que o Governo parece querer fazer.